Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eli Bonatti e hoje nós vamos falar de progressão aritmética, mais conhecido como PA. A primeira coisa que você precisa saber de PA é a sua definição. Observe a definição. A definição de PA diz que PA é uma sequência numérica onde qualquer termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, somado com uma constante R, denominada razão da PA. Observe este exemplo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Esta sequência numérica é uma PA, e é uma PA porque obedece à definição. Observe que qualquer termo dela, a partir do segundo, é igual ao anterior, somado com 2. Então, esta é uma PA. Um dos elementos importantes de uma progressão aritmética é a razão da PA. E você precisa saber calcular a razão. Veja, para calcular a razão, basta você tomar qualquer termo da PA, a partir do segundo, e subtrair o anterior. Observe esses exemplos. Olha o primeiro exemplo. 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente. Esta sequência é uma PA de razão 3. Como você calcula a razão desta PA? Você toma qualquer termo da sequência, 9, por exemplo, e subtrai o anterior, 6. 9 menos 6, 3. Portanto, esta sequência é uma PA de razão 3. Observe o segundo exemplo. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10 e assim por diante. Tome qualquer termo desta sequência e subtraia o anterior. O resultado é a razão da PA. Veja, menos 6, menos 4. Se você fizer os cálculos, dá menos 2. PA de razão menos 2. Olha o terceiro exemplo. 5, 5, 5, 5 e assim sucessivamente. Bom, neste caso, nem precisa explicar muito. Tome 5, o segundo termo, e subtraia 5 o primeiro. O resultado é 0. Então, esta é uma progressão aritmética de razão 0. As progressões aritméticas estão classificadas em 3 tipos. A PA pode ser crescente, decrescente e constante. Depende da razão. Se a razão da PA for positiva, a PA será dita crescente. Se a razão for negativa, decrescente. E se a razão for 0, a PA será dita constante. Observe os exemplos. O primeiro exemplo, 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente, a razão desta PA é 3. Ora, logo a razão sendo positiva, a PA é dita crescente. Observe o segundo exemplo, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10 e assim por diante. Observe que a razão desta PA é negativa, é menos 2, logo a PA é decrescente. Observe o terceiro exemplo, 5, 5, 5, 5, a razão desta PA é 0, logo a PA é constante. Toda PA possui uma representação genérica. É muito importante que você conheça esta representação. Vejamos. A PA genérica, ela se escreve da seguinte maneira: A1, A2, A3 e assim sucessivamente. AN-2, AN-1, AN. 4 termos genéricos são importantes e você precisa conhecê-los bem. O primeiro é o A1, chamado de primeiro termo da PA. O AN, o último termo da PA, ou também conhecido como termo geral da PA. A razão, que você representa pela letra R minúscula, e o N, que indica o número de termos da PA. Observe agora
uma PA numérica, onde nós vamos procurar destacar esses elementos genéricos. Observe a PA 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nós poderíamos destacar o primeiro termo da PA como sendo o número 2. O número 12, onde termina a PA, é o AN, o último termo dela. O número de termos desta PA é 6, basta conferir. Então, o N é igual a 6. E o R minúsculo, que representa a razão da PA, é exatamente 2. Observe o exemplo. Então, estão aí os 4 termos genéricos desta PA. O A1, que é igual a 2, o AN, que é igual a 12, o N, que é igual a 6, e a razão, o R, que é igual a 2. As progressões aritméticas possuem uma propriedade muito importante. A propriedade diz o seguinte: qualquer termo de uma PA, a partir do segundo, ele é igual ao primeiro termo somado com o número de termos que o antecede, multiplicado pela razão. Observe este exemplo. Olha a PA 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Se você observar, esta PA tem 6 termos. Nós poderíamos definir esses elementos da seguinte maneira: o 4 é o A1, o 8 é o A2, o 12 é o A3, o 16 é o A4, o 20 é o A5 e o 24 o A6. Segundo a propriedade, qualquer termo desta PA, ele é igual ao primeiro termo somado com o número de termos que o antecede multiplicado pela razão. Vamos tomar um termo qualquer como exemplo. Vamos tomar o 16. Observe que o 16 ele é igual ao primeiro termo, 4, somado com o número de termos que o antecede. Veja que antes do 16 nós temos 3 termos. Então, 3. Multiplicado pela razão da PA, que é 4. Veja que se você fizer os cálculos, realmente 16 é igual a 4 somado com 3 vezes 4, 12, dá 16. Então, preste atenção que o A4 ele é igual ao A1 somado com o número de termos N que antecede o A4 multiplicado pela razão. Esta propriedade é muito importante e, a partir dela, você deduz uma das fórmulas mais importantes da progressão aritmética, chamada fórmula do termo geral. Vejamos a fórmula do termo geral da PA. Eu já disse que esta fórmula tem uma importância muito grande, é necessário que você entenda muito bem. A fórmula do termo geral da PA, ela é deduzida a partir da propriedade importante que você já conhece. Vejamos este exemplo. Observe a PA genérica A1, A2, A3 e assim sucessivamente, a N-2, a N-1, a N. A propriedade diz que qualquer termo da PA, a partir do segundo, ele é igual ao primeiro, somado com o número de termos que o antecede, multiplicado pela razão. Ora, se vale para qualquer termo, então vamos aplicar esta propriedade para o AN. Então, segundo a propriedade, fica assim: AN é igual ao primeiro termo, A1, somado com o número de termos que antecede o AN. Ora, preste atenção que antes do AN nós temos N menos 1 termos, multiplicado pela razão. Eis aí a fórmula do termo geral da PA, que resolve inúmeros problemas de PA. Repetindo a fórmula para você não esquecer: AN é igual ao A1 mais N menos 1 multiplicado por R.
Vejamos agora um exemplo de aplicação da fórmula do termo geral. Observe o problema. Um piloto, durante os treinos de Fórmula 1, resolveu aumentar a cada dia em 2.000 metros o circuito a ser percorrido. Se no segundo dia ele fez um circuito de 2.600 metros, quantos quilômetros ele terá percorrido no 10º dia? Observe a solução do problema. Veja que o piloto aumenta 2.000 metros o circuito por dia. E diz o problema que no segundo dia ele percorreu 2.600 metros. Logo, nós podemos concluir que no primeiro dia ele percorreu 600 metros. Aí nós já temos o A1. O A1 é igual a 600. Preste atenção que a questão pergunta quantos quilômetros o piloto terá percorrido no 10º dia. Logo, ele acabou de te dar o valor do N. O N é igual a 10. Observe também que se no segundo dia o piloto percorreu 2.600 metros e, consequentemente, percorreu 600 no primeiro, então significa dizer que a razão da PA é R e que, portanto, é igual a 2.000. Jogando na fórmula, você encontra a solução do problema. Vejamos a fórmula. A N é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos substituir os dados na fórmula. Como N é 10, tire o N e ponha 10 no lugar dele. Vai ficar A10. É igual. O A1 você tem, é 600, mais o N é 10. Então vai ficar 10 menos 1, multiplicado pela razão, que é 2.000. Fazendo os cálculos, você encontra 18.600 metros. Mas observe que o problema pede a resposta em quilômetro. Basta você dividir por 1.000. Então, no 10º dia, a 10, vai ser igual a 18,6 quilômetros. Resposta do problema. Veja que nós resolvemos o problema aplicando a fórmula do termo geral. Vejamos um segundo exemplo de aplicação da fórmula do termo geral. Observe o problema. Quantos múltiplos de 6 existem entre 59 e 181? Preste atenção que os múltiplos de 6 são números que pulam de 6 em 6, portanto, formam uma progressão aritmética de razão 6. Então, nós já sabemos, neste problema, que a razão desta PA é 6. Preste atenção também que depois do 59, o primeiro número que é múltiplo de 6, ou seja, divisível por 6, é o 60. Então, acabamos de determinar o A1 da PA, 60. Preste atenção que antes do 181, o último número, imediatamente antes do 181, que é múltiplo de 6, é o 160, é o 180, melhor dizendo, porque 180 é divisível por 6. Acabamos de determinar o AN, 180. Ora, o que é que nós queremos calcular aí? O valor do N, porque ele pergunta quantos múltiplos de 6, ou seja, ele quer saber quantidade, e a quantidade sempre se refere ao N. Aplicando a fórmula do termo geral, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Substituindo os valores que nós temos nesta fórmula, fica a N, 180. A 1 igual a 60. O N é o que nós queremos determinar, então permanece N menos 1. Multiplicado pela razão, que é 6.
Jogando 60 para a esquerda, fica 180 menos 60 dá 120, igual a n menos 1 vezes 6. Passando o 6, que está multiplicando, para o outro lado, dividindo, fica n menos 1 igual a 20. Ora, passando 1 para o outro lado, fica n igual a 21. Ou seja, entre 59 e 181, existem 21 números que são múltiplos de 6. Ou seja, existem 21 números que são divisíveis por 6. Eis aí mais uma aplicação da fórmula do termo geral. Se você assistiu às nossas videoaulas, curta, compartilhe, comente e aproveite e se inscreva em nosso canal e nos acompanhe. Vai ser um prazer.